Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. O tema que eu vou falar é sobre adoração. Eu dei um título à minha mensagem, né? A adoração que agrada a Deus. Eu vou ler aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Quando um dos filhos de Jó dava banquetes, todos os irmãos e irmãs eram convidados para a grande festa, com bastante comida e bebida. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los. Pois pensava, é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Uma palavra que me chamou a atenção é continuamente, né? Eu fui pesquisar. Continuamente significa de maneira contínua, sem obstáculos ou interrupções, consecutivamente, constante. Então, assim que precisa ser a nossa adoração, irmãos. Irmãos, a nossa adoração precisa ser constante, né? Não é adorar só um dia na semana, não é adorar só um dia no mês. Nós precisamos ter uma vida de adoração a Deus. Amém? E estava lendo o livro de Jó por esses dias e 3 pontos me chamaram a atenção. O que a adoração produz em nossas vidas. Primeiro, a adoração, ela nos purifica, né? A gente vê aqui nesses versículos que eu li, que Jó, ele oferecia sacrifícios, né, pelos filhos dele, já pensando que os filhos dele poderiam ter pecado. Então, ele já oferecia esse sacrifício de adoração a Deus como oferta para purificar, né, os pecados. E a gente vê também, observando o livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, em meio a toda aquela situação que Jó estava passando, que os irmãos conhecem, né, a história, ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele teve enfermidades no seu corpo. A Bíblia fala que ele chegou ao ponto que até coçava com um pedaço de telha, né, as feridas. Ele tinha mau hálito, aquelas feridas ali tinham um mau cheiro. A esposa dele, por um tempo, se afastou dele também, né? Enfim, irmãos, ele, além de tudo isso, ele ainda sofreu afrontas e acusações dos seus amigos. Seus amigos ali foram visitá-los, em vez de levar uma palavra de conforto, de consolo, levaram ainda palavras de acusações contra Jó. E no meio do livro, no capítulo 19, versículo 25, a gente vê que Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E é muito lindo, né? Essa confiança, essa fé que Jó tinha em Deus. E eu aprendo que quando a gente adora a Deus também, assim como Jó adorou, mesmo em meio àquela situação, quando nós adoramos, a nossa fé, ela é acrescentada, né? E a adoração verdadeira, ela espanta a tristeza, espanta a depressão, ela espanta esse complexo de inferioridade. Enfim, quando nós adoramos, né, nós temos essa fé acrescentada, né, essa fé em Deus. E o último ponto que me chama a atenção aqui sobre a adoração é que a adoração também ela tem o poder de virar o cativeiro, né? No capítulo 42, versículo 10, a Bíblia fala que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Como eu já falei, os amigos de Jó, eles foram ali visitar Jó e acabaram acusando, né? Falando palavras que Jó não merecia ouvir. E acusando Jó de pecados que ele não havia cometido. E o Senhor, no final do livro, ele repreende os amigos de Jó. E ele fala ali para os amigos de Jó levarem holocaustos para que Jó fizesse um sacrifício de adoração a Deus pela vida deles, para que o Senhor viesse perdoar o pecado deles. E naquele momento que Jó faz esse sacrifício ao Senhor, que Jó ora pelos seus amigos, o Senhor ele virou o cativeiro de Jó. Então, irmãos, foram
esses 3 pontos que me chamaram a atenção, observando a vida de Jó, né? Que quando nós adoramos, a adoração ela tem esse poder de purificar os nossos pecados, porque se a gente for analisar também é automático, né? À medida que nós nos aproximamos de Deus em oração, em consagração, em louvor, em jejum, meditando na palavra, né? A gente diminui e o Senhor ele passa a crescer dentro de nós. Então é automático, a adoração a Deus ela nos purifica, né? A adoração ela espanta a depressão, espanta a tristeza, espanta o desânimo. E terceiro ponto, ela vira o cativeiro. Então, que nós venhamos permanecer em adoração ao Senhor, como eu li no início, né? Jó fazia isso continuamente. Então, que na nossa vida, a nossa adoração venha a ser contínua, que nós venhamos sempre estar adorando a Deus, que nós venhamos sempre dar prioridade a Deus. E dessa forma, a nossa adoração ela vai agradar ao coração de Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, né? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que o Senhor possa falar melhor em cada coração. Amém?